A chuva batia nas janelas da lancheria retrô como se alguém estivesse tocando uma música só para mim. Era uma tarde cinza, do tipo que parece combinar perfeitamente com o meu humor indeciso. Nem triste, nem feliz, só existindo. As gotas escorriam pelo vidro em fileiras tortas, como se competissem entre si numa corrida silenciosa. Do lado de dentro, o calor do ambiente criava um contraste quase aconchegante, como se aquele pequeno refúgio da cidade oferecesse uma pausa do mundo real. O cheiro de pão fresco misturado ao aroma adocicado de café preenchia o ar. E por um momento, me esqueci de que estava sozinha. A decoração era simples e nostálgica. Ladrilhos em preto e branco no chão, mesas de fórmica vermelha com bancos de vinil, cartazes antigos de refrigerantes e uma jukebox no canto que ninguém usava. O tipo de lugar que parecia ter parado no tempo, mas de um jeito bom. Eu mexia na xícara de cappuccino mais pela vontade de ocupar as mãos do que por real interesse na bebida, distraída com os pensamentos que vinham e iam como o movimento da rua lá fora. Gente com guarda-chuvas correndo, buzinas abafadas, reflexos dançando nas poças. Foi então que ele entrou. Manuel. Não sei dizer se foi o som da porta se abrindo com aquele sino fraco ou o modo como ele olhou em volta, como quem conhece o lugar, mas ainda se surpreende. Tinha uma presença serena, quase deslocada do ritmo apressado da cidade. O cabelo molhado pela chuva, a barba por fazer e os olhos. Castanhos escuros, curiosos, tranquilos. Como se enxergassem tudo, mas não julgassem nada. Ele tirou o capuz da jaqueta e passou a mão pelos fios úmidos com uma naturalidade que parecia coreografada. E então, olhou em minha direção. Não aquele olhar direto, intenso e clichê de filme. Foi mais como se ele tivesse me notado do mesmo jeito que se nota algo que sempre esteve lá, com uma leveza despretensiosa, mas certeira. Meu coração deu um tropeço discreto. O tipo de tropeço que a gente finge que não sentiu, mas sente. Respirei fundo e desviei o olhar, tentando parecer interessada no cardápio já lido 3 vezes. Foi nesse intervalo silencioso que minha vida, ainda que eu não soubesse, começaria a sair do modo automático. Ele hesitou por um segundo, antes de acenar com aquele sorriso que eu já conhecia. Discreto, quase irônico, sempre presente nas aulas de introdução à filosofia, onde ele parecia mais interessado em observar as pessoas do que em anotar qualquer coisa. "Posso me sentar?" perguntou, apontando para a cadeira à minha frente. Sua voz era baixa, rouca na medida certa, como se tivesse acabado de acordar de um sonho, ou estivesse prestes a me contar um segredo só nosso. Aquela entonação calma tinha um efeito estranho. Suavizava o mundo ao redor, como se o burburinho da lancheria, os talheres tilintando, as gotas de chuva no toldo, tudo tivesse sido abaixado a alguns decibéis. Assenti com um gesto contido, tentando disfarçar o nervosismo repentino que subia como um calor abafado pelo peito. Ele puxou a cadeira com cuidado, como se respeitasse até o espaço que ocupava, e se sentou. Por um momento ficamos apenas ali. Ele de frente para mim, eu tentando não parecer tão consciente da presença dele. Foi estranho no começo. Não o tipo de estranho desconfortável, mas como aquele silêncio que surge quando 2 pessoas ainda estão decidindo quem vai dar o primeiro passo. O tipo de silêncio que carrega uma tensão doce, sutil, como o instante antes de uma primeira nota ser tocada. Aí ele pegou o cardápio, ergueu-o com uma expressão levemente dramática, como se o usasse como escudo improvisado. A borda tremia ligeiramente em sua mão, e eu não sabia se era por causa do frio ou por causa de mim. "Você já pediu?" perguntou, espiando por cima do menu com aquele olhar semi-sério. "Se não, recomendo a baguete grande, a famosa da casa. Dizem que é desafiadora." Sua sobrancelha arqueou de um jeito tão cínico, mas meio provocativo, que eu não consegui conter o riso. A tensão entre nós afrouxou um pouco, como se ele tivesse destravado o ambiente com uma piada interna que só nós 2 entendêssemos. "Desafiadora?" repeti, cruzando os braços sobre a mesa, a ponta dos dedos ainda quente do cappuccino. "Parece mais uma daquelas provas de comilão de feira. Se eu não terminar, vão me cobrar?" Ele riu. Um som grave e curto, do tipo que não busca a aprovação. "Só se você quiser pagar metade do valor", brincou, abaixando o cardápio com lentidão.
Seus olhos, agora fixos nos meus, tinham um brilho diferente. Não era flerte óbvio, mas havia algo ali. Uma intenção quieta, firme, como se ele estivesse tentando me decifrar peça por peça. Como quem desmonta um quebra-cabeça começando pelas bordas. Mas não se preocupe, continuou recostando-se levemente na cadeira. Se precisar de ajuda, posso dar uma mordida. Mordi o lábio, tentando segurar o sorriso que ameaçava escapar sem permissão. Ah, é? Desafiei, inclinando-me um pouco para a frente. E como sei que você não vai acabar comendo tudo? Ele não respondeu de imediato. Apenas sorriu. Aquele sorriso lento, quase preguiçoso, de quem não tem pressa para vencer o jogo, porque já sabe que tem vantagem no tabuleiro. Ele riu, um som baixo e quente que fez meu rosto corar. Confiança, Cecília. É só ter confiança. Quando a atendente chegou com a baguete, quase engasguei. Era imensa, recheada com queijo derretido, presunto em fatias grossas, folhas de rúcula que escapavam pelas laterais e um molho dourado que brilhava sob a luz fraca do teto. Manuel segurou o riso ao ver minha expressão. Achei que ia dar conta, provocou, mordendo seu próprio lanche. Eu vou dar, retruquei, segurando a baguete com as duas mãos. Estava quente, o pão crocante cedendo sob meus dentes na primeira mordida. Então, isso é enorme, falei surpresa. No cardápio diz que tem 25 centímetros esse lanche, falou Manuel. Nossa, é muita coisa, disse enquanto limpava um canto da boca com o guardanapo. Além de ser um expert em sanduíches, o que mais você faz na faculdade? Perguntei. Ele riu de novo, e enquanto falava sobre seu amor pelos estudos, percebi que o tempo começava a passar mais devagar. Como se aquela mesa, com migalhas e risos sussurrados, tivesse se tornado um universo próprio. Quando terminei o lanche, estava bem cheia. Confessei que achei que não ia dar conta. Quando saímos de lá, já estava ficando noite. A chuva havia parado, e Manuel insistiu em me acompanhar até o ponto de ônibus. Caminhamos em silêncio por alguns segundos, até que ele parou, virando-se para mim. O lanche era só uma desculpa, né? Disse, a voz mais baixa, quase tímida. Para quê? Perguntei, fingindo inocência. Para isso. Ele estendeu a mão, hesitante, e segurou a minha. Seus dedos eram quentes, levemente ásperos, e eu sorri, entrelaçando meus dedos aos dele. O ônibus não veio naquela noite. Ou talvez eu tenha fingido que não estava prestando atenção ao horário, distraída demais com a forma como Manuel segurava minha mão, como se fosse algo frágil, quase sagrado. Eu me perguntava, em silêncio, se ele conseguia sentir o quanto meu coração estava alto, como um tambor desafinado. Meu apartamento fica perto, ele disse de repente, a voz rouca dissipando o frio da calçada. Posso te oferecer um chá, ou mais, se ainda estiver com fome. Sua sobrancelha arqueou de novo, aquele sorriso reaparecendo, e eu soube, naquele instante, que queria passar mais tempo com ele. Era a maneira como me olhava, como se eu fosse uma página que queria ler devagar, sem pular nenhuma linha. Só chá, respondi tentando soar firme, mas o riso que escapou junto com as palavras me entregou. O apartamento dele cheirava a madeira velha e lavanda. As prateleiras estavam cheias de livros empilhados de qualquer jeito, e uma luz amarelada vinha de uma luminária que parecia mais antiga que nós dois. Ele acendeu o fogão, colocando a chaleira com cuidado, enquanto eu me sentava no sofá puído, observando cada movimento seu. Você mora aqui há muito tempo? Perguntei, tentando preencher o silêncio que, de alguma forma, parecia mais intenso do que qualquer conversa. O suficiente, ele respondeu, virando-se para mim. Seus olhos percorreram meu rosto, demorando-se nos meus lábios por um segundo antes de desviar. Mas hoje é a primeira vez que trago alguém que conheci há tão pouco tempo, ele disse, me olhando intrigado. Mas então, trate de me conhecer melhor, falei intimidadora. Posso? Ele questionou. Deve? Falei sem pensar. O ar ficou mais pesado. Ou talvez fosse só a minha respiração, presa em algum lugar entre o peito e a garganta. Ele se aproximou, devagar. Cecília, sussurrou. Sua mão livre envolveu minha nuca, os dedos brincando com os fios soltos do meu cabelo.
Não precisamos mais falar nada. Inclinei-me para a frente e nossos lábios se encontraram, como a primeira nota de uma música que nenhum de nós conhecia direito ainda. O beijo foi só o início. Logo ouvi o som da chaleira fervendo. Eu o cutuquei. Ei, acho que você precisa desligar o fogo. Ah, é, ele disse meio sem jeito, como se despertasse de um transe profundo. Alguns momentos depois, eu sentia o gosto do chá de camomila em minha boca. E, de repente, o apartamento parecia pequeno demais. O sofá, estreito demais. Ele se afastou por um segundo, mas pouco tempo depois apenas sorria contra meus lábios. Quer chá? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Não, respondi. Prefiro aproveitar sua companhia. Sua companhia é melhor que qualquer chá. Ele riu, mas o som morreu quando eu o puxei de volta, enquanto eu sentia meu coração acelerar em meu peito, batendo forte. Me aconcheguei no sofá com cuidado. Não havia mais espaço para palavras. O jeito como ele parou para me olhar, como se eu fosse um presente que ele não esperava receber. Você é... Ele começou, mas eu o calei, porque não queria ouvir adjetivos. Queria apenas curtir nosso momento. Queria que ele curtisse, que estávamos ali, juntos, naquele instante que parecia eterno. E foi. Lento, envolvente, como se estivéssemos escrevendo um poema invisível. Ele sorriu para mim, e eu fechei os olhos, pensando que, talvez, a melhor parte daquela história ainda estava por vir. Cecília. Você acredita em amor à primeira vista? Pensei na baguete, na chuva, naquela primeira mordida que achei que não ia dar conta. Não sei, respondi sincera. Mas acho que... acredito em conexões. Em pessoas que aparecem quando a gente menos espera. Ele se virou para mim, aquele sorriso de novo, o mesmo que me desarmava sempre. Então acho que estamos com sorte, disse, porque eu não planejei isso. Nada disso. Nem eu, murmurei quando estávamos juntos. Não havia faculdade, prazos, dúvidas sobre o futuro. Só nós, só o agora. Mas falando nisso, disse a testa apoiada na minha. Você terminou a baguete inteira ontem. Claro que terminei, retruquei, erguendo o queixo. Nunca duvide da minha determinação, Manuel. Não duvido. Ele riu, abraçando-me. Só estou impressionado. A próxima baguete é por minha conta. Não vai ter próxima, falei de brincadeira. Vai sim. Sua voz era um fio de sono. Vai ter muitas outras. E pela primeira vez, a ideia de enfrentar 25 centímetros de sanduíche ou outros desafios que viessem não pareciam tão assustadores. Obrigado por assistir. Se gostou, curte, comenta e se inscreve. Que tem muito mais histórias como essa por aqui. Até a próxima!